Maria de Lourdes, tenho 64 anos, vim para aqui com 22 anos. Aí eu gostava muito de passear, né, quando morava em Viçosa. Depois vim para aqui, fiquei quieta aqui na roça, que é longe, para a gente poder ir na cidade. Aí meu marido saía muito. Ele cantava Folia de Reis, São Sebastião e dançava congo na Só do Usário. Aí um dia eu falei, não, eu vou ficar em casa não, eu vou atrás também. Foi uma luta, né, para mim poder entrar lá, porque os mestres falavam, ah, mulher não pode não. Eu falei, não, mas eu não, eu acho que eu vou virar homem também, então, porque eu não sou obrigada a ficar em casa, não. Meu marido sai e eu fico em casa com os meninos. Aí um dia minhas meninas falam, ah, mãe, eu vou mais não. Eu falei assim, eu vou. Aí nós ia. É muito ruim, sabe? É muito ruim você sentir rejeitada no meio dos outros. Mas aí meu marido falou assim, não, você vai, você que sabe. Aí eu continuei indo. Dançava lá no meio deles, pulava, porque eu gosto muito de uma zoeira. Onde é que tem uma música tocando e eu gosto de ir. Eu falei, ah, mas é para Nossa Senhora do Rosário, eu vou. E aí teve um dia que a gente foi a Brás Pires, aí lá só eu de mulher no meio deles. Aí foi meu marido e o meu compadre, nós foi de bicicleta. Daqui a Brás Pires. Aí eles falaram assim, chegou 3 homens aí, não sei da onde não, mas chegou. Aí as mulheres olhando pra mim, um olhava, outra cochichava, um olhava, outra cochichava. Falei, mas eu vou vencer, se Deus quiser. Nossa Senhora do Rosário vai pôr a mão em mim, que não é eu que tô aqui, não. É Nossa Senhora do Rosário que tá me obedecendo, me abençoando que eu vou. Aí eu peguei e chegou lá à noite, nós dormíamos, a mulher falou, você vai lá pra casa. Falei, tá bom. Aí meu compadre, meu marido, foi pra casa de outra pessoa pra dormir. Aí quando chegou lá, a mulher perguntou assim, como é que você chama? Eu falei, Maria de Lourdes. Você vai fazer o quê? Eu falei, eu vim dançar congo. Só não viu? Não, ah, não, porque eu cheguei lá atrasada, eu não vi, não. Mas mulher dança congo? Eu falei, ah, não sei, mulher rouba, mulher mata, mulher policial. Então eu não tô fazendo mal pra ninguém, não, eu quero dançar congo. Ela falou, ah, tá. Aí eu não falei com ela que eu era casada, que tinha marido, não, né? Aí eu até achei graça, ri até dela lá. Aí ela falou assim, você tá rindo de quê? Eu não tô rindo porque só tá me perguntando e eu tô respondendo, mas eu nem sei nem o que eu tô falando. Acho que é Nossa Senhora do Rosário que pôs as palavras na minha boca pra me falar, né? Tô batendo e tal. Aí quando acabou, à tarde, eu falei com as mulheres, escuta aqui, deixa eu falar com vocês uma coisa. Eu vim pular aqui pra Nossa Senhora do Rosário. E eu gosto muito de pular para Nossa Senhora do Rosário. Agora eu vou pedir vocês um favor. Não deixa eu no meio disso tudo de homem que eu não aguento não, tá? Aí eu me ficou assim, parada. E aí a mulher que eu dormi na casa dela, assim, meu marido é aquele lá, é Antônio Boi, que é meu marido. Aí eu vim com ele. Aí ela falou assim, nossa, mas que coisa bonita. Ela falando, ano que vem, quando eu vier, eu quero um montão de mulher para me ajudar. Aí as mulheres pegou, levantou a mão e falou assim, se Deus quiser, ano que vem, quando a senhora voltar, nós estamos aqui. Se não tiver, nós não tiver, ao menos eu vou estar para ajudar, para representar, que mulher faz de tudo. Por que eu não posso pular com Nossa Senhora do Rosário? Aí, tudo bem, né? E quando foi o próximo ano, eu cheguei lá, as mulheres já estavam lá, esperando. 15 mulheres esperando eu. Aí falou assim, ó, hoje nós vamos dançar com a senhora. Falei, vamos, se Deus quiser. Aí lá em Brás Pires tem mais mulher do que homem agora. Tá? Mas porém eu fui a primeira mulher a dançar congo aqui na Airões. Saía na rua aí, os outros riam, criticavam, fazia hora com a minha cara. Você virou homem, virei sim. Mas Nossa Senhora do Rosário sabe por que eu fui? Eu acho não, eu tenho certeza que essa profissão me escolheu. Que eu sempre gostei de ensinar, de estar com as pessoas, de compartilhar. Então, quando eu tô na sala, eu me sinto realizada, assim, de tudo que eu faço mesmo.
É uma coisa que eu gosto de fazer. Tive também boas professoras, boas referências também. Eu gosto de falar isso, porque senão eu não seria o que eu tenho hoje. Então, um pouco do que eu sou tem dessas professoras que me acolheu muito, muito mesmo na educação básica. E lá em casa eu sou a primeira a terminar o ensino médio, a primeira também para a faculdade. Eu fui estudar na UFV, eu tinha 21 anos, fiquei lá, demorei um pouquinho para formar, porque eu tinha um bebê no meio do caminho, mas finalizei e tive a oportunidade de voltar para essa escola aqui também, porque eu estudei sempre aqui. Eu só saí para fazer o ensino médio, que na época não tinha aqui na escola ainda. Fui lá na universidade. É o presente que ela me deu. Porque até então, eu sabia que eu morava no Quilombo do Meio, tinha um movimento lá, só que eu não sabia nem que era quilombo, né? Eu participava, mas não entendia o que era. E aí um dia, na disciplina de territórios, lá no curso de Educação do Campo, a gente tinha que conhecer a gente. E aí, nesse processo de reconhecimento, eu tive que pesquisar sobre o território. E quando fui pesquisar, o professor falou assim: ué, mas você trouxe só isso do Córrego do Meio? Lá no meu território quilombola? Eu, hã? Como assim? Aí eu voltei de novo pro tempo comunidade e fui entender o que estava acontecendo. Falei, gente, mas eu também sou isso aí, ué. E aí que foi a virada de chave. Eu consegui perceber que tudo que eu vivia era de um povo. E que estava todo mundo lutando por isso. Eu estava ali, mas sem saber ainda o que eu estava fazendo. E ali eu descobri, né, que eu era preta, porque até então a gente não pensa isso. A gente é uma pessoa normal, mas até descobrir que a cor da pele da gente é preto, é difícil a gente entender, né? E aí eu consegui entender isso, primeira coisa, que eu era preta. E aí eu falei, não, então se realmente eu sou preta, aí depois disso eu parei de alisar o meu cabelo. Não consegui me livrar, assim, do preconceito ainda que eu tenho com o meu cabelo. Mas hoje em dia eu consigo olhar pro meu cabelo e não sentir mais tristeza que eu sentia antes. Ah, por que o outro tem o cabelo bom e meu cabelo é duro? Aí é legal que eu tava falando o cabelo da minha filha essa semana. Ela falou assim, nossa, você tem que passar alguma coisa no cabelo dessa menina, esse cabelo duro. Não, vó, meu cabelo não é duro, meu cabelo é crespo. Aí eu olhei assim, uai. Né? E assim, me conforta ouvir isso dela. Porque nunca que eu ia aceitar uma pessoa falar que meu cabelo era crespo. Eu ia chorar até falar que chega. A comunidade pegou o certificado, acho que foi em 2014, né? E até então não entendia muito isso. Tá? E eu também era muito nova, 7 anos. Eu não tinha esse entendimento muito bem, como era ser quilombola e tal. Aí eu fui crescendo, fui tendo um entendimento melhorzinho ali. Porque eu sempre ia em troca de saberes, tinha experiências com outras pessoas quilombolas, ia uma reunião ou outra, já tinha... Estava sempre envolvida nesses movimentos sociais. Tudo. Só que quando eu entrei na EFA, eu comecei a EFA Paulo Freire, né? Eu comecei a entender melhor. Porque a EFA Paulo Freire vai diversas pessoas lá dar palestras, explicar como é que funciona. E lá, quando eu estava no 2º ano, teve um programa de formação de meninas quilombolas, que foi pelo CTA, né, com outras parcerias. E aí eu fui vendo, sabe, a experiência de mulheres, de meninas, e fui me identificando, e fui entendendo melhor o que era ser uma menina quilombola. Teve uma hora que foi falar sobre teatro, foi um teatro assim, e eu vi umas questões que era muito comum. Juntou vários grupos, né, separou em vários grupos, e cada grupo assim, ia fazer um tipo lá de teatro. E o meu grupo era, tipo, cada um de um quilombo, e era exatamente a mesma experiência. A gente que é mulher e menino quilombo, a gente já nasce, vai ter que lutar por alguma coisa, seja... Ainda mais ser mulher, né? Aí, ser mulher, você já nasce tendo que lutar com tanto de coisa. Aí você ser quilombola, negra, tudo mais, é muito mais. Muito feliz, eu não tive a oportunidade de conhecer minha avó, a mãe da minha mãe, e a minha mãe sempre falava assim, olha, eu quero que
os meninos tudo estude. Eles têm que ter diploma, porque aqui a gente não tem nem um médico, nem um doutor, a gente não tem professor. E eu não quero que esses meninos fiquem puxando enxada o resto da vida, né? Aí, antes, quando minha mãe falava, nossa, quanto que minha avó era preconceituosa pelo serviço da roça, né? Porque é uma coisa também que eu gosto de fazer. Eu gosto de lidar com a terra, eu gosto de ajudar meu pai a cuidar das plantas dele. E aí, hoje em dia, eu entendo do que a minha avó falava. Porque esse espaço não era um lugar pra gente. Porque desde sempre, né? Como a história conta, a gente foi feito sempre para trabalhar, lavar, passar, cuidar dos filhos dos outros e nunca que a gente poderia estar nesse lugar. E é uma coisa que minha mãe sempre me cobrou. Olha, as suas irmãs, que eu tenho mais 2 irmãs mais velhas, teve que ir para São Paulo para trabalhar, para ajudar a criar o resto, né, vocês, que é eu e mais 3 irmãos, mais 2 irmãos. Aí ela falou assim, então já que elas foram, hoje em dia eu quero que quando elas voltarem, elas tenham essa possibilidade de estudar, mas a única coisa que eu quero que você faça é que você estude para ser alguém na vida. O que é ser alguém na vida, né? Aí hoje eu entendo, é simplesmente ter um diploma. E isso incomoda tanto que essa ideia de que a gente que é pobre tem que continuar naquele mesmo patamar. Eu acho que é isso, sabe? Essa ancestralidade, ela chama também. Que eu acho que foi um pedido da minha avó que me chamou. Eu pensei muitas vezes em desistir. Quando eu fui para o Paulo Arcândido, né, fazer o ensino médio, eu chorei assim, quase 6 meses, porque eu não queria ir para a escola. Minha mãe tinha que brigar mesmo comigo para eu ir. Muitas das vezes minha mãe foi comigo porque eu não tenho vergonha. E aí ela ia comigo, ficava lá, para eu poder conseguir formar. Para a universidade também foi a mesma coisa. Não, mãe, eu não vou. Aí quando eu arrumei a menina, eu falei, não, mãe, agora não tem jeito mais não. Não tem jeito mais. Eu arrumei a menina, eu vou ter que parar de estudar. Não, você vai, eu vou cuidar dela para você. E foi, eu acho que foi mesmo esse chamado para estar aqui. E a história dessa escola também, assim, para mim tem um significado importante, porque foram os nossos ancestrais que ajudaram a construir essa escola. Só construir. Meu avô também ajudou na construção da escola, mas quem dava aula aqui era só a elite. E nunca que a gente poderia estar aqui ocupando esse lugar. E é um incômodo saber que a gente está aqui. Muitas vezes chega pessoas para conversar, eu quero falar com a supervisora. Mas você é supervisora? Eu quero falar com a coordenadora. Sou eu. Ou às vezes a gente está parado ali esperando para receber alguém, já passa direto, nem cumprimenta, nem fala. É muito difícil. Mas a gente vai resistindo, né? Então a gente precisa sempre estar caminhando junto, puxando uma outra, puxando. Hoje em dia nós já estamos em 15, ano passado era 12, esse ano nós somos 15. Então a gente precisa ir buscando, né, os meios de pensamento para conseguir também quebrar essa bolha. A nossa EFA tem... A maioria das EFAs tem o plano de estudo, que é meio que uma pesquisa que a gente faz na comunidade. E na EFA tem muita questão de cultura. Eles colocavam no PE, além das coisas das plantas e tudo mais, colocavam também questão da cultura. Isso para mim era muito legal, porque eu estava estudando algo que eu sempre quis estudar, que era o congado, tal, filha de reis. Aí eu descobri da minha comunidade, as comunidades vizinhas. Vizinhas não, né? Porque o pessoal era bem longe, assim, mas a experiência de outros lugares, isso para mim era muito, muito legal, porque eu sempre reclamei que até então, hoje em dia eu não sei como é que tá, mas até então lá em Airões a gente quase nunca falava sobre isso. E é uma questão também que a própria comunidade, assim, muitas próprias crianças assim da comunidade têm um certo preconceito com quem é do congado e tudo mais. Eu, por exemplo, lá em Airões eu sofri muito bullying de muitas pessoas lá, assim, criança, né? Por causa de eu ser do congado. Só que a raiz deles também era do congado, só que não tinha isso na escola para eles entender. Então era algo estranho e tudo mais. E na EFA já não. Na EFA isso era algo legal, todo mundo gostava. Então, para mim isso foi algo... Nossa, foi muito bom. Outra coisa, querendo ou não, lá na comunidade, acho que em tudo lá, assim, quem tá mais à frente é as mulheres. A Patrícia, Laine, minha mãe, Marcilene, todas as mulheres. Tem uns homens, sim, o Júlio, aí uns outros lá, mas quem tá à frente é sempre as mulheres, e isso eu acho uma coisa muito forte demais. Tanto também na festa do Rosário,
uma coisa, se você já foi lá na festa do Zé e talvez você vai ouvir falar muito assim, ah, quem é a rainha nova, quem é a rainha velha. Muitas vezes perguntam, ah, quem é o rei novo, o rei velho, porque quem está sempre o foco é essas mulheres. A primeira vez que eu fui rainha, eu fui com meu marido, né? Eu estava muito doente, eu tinha perdido, estava grávida da Iraci. Aí fiquei no hospital lá, internada. Aí ele, para mim poder vestir a roupa da rainha, teve que levar o metro lá, né, no hospital para mim, né, para poder fazer a roupa para mim lá. E até o calçado ele foi lá na loja e calçou a sandália e trouxe para poder ver se servia em mim. Aí a festa ia ser no sábado, que começa sábado aqui, né? Sábado, 5 horas da tarde, 3 horas da tarde já começa a andar aí. Aí era no sábado e até na sexta-feira eu fiquei no hospital. Como foi sábado, 8 horas da manhã, eu ganhei alta. No dia da festa. Então eu sou muito grata a ela, que ela me arrancou de dentro do hospital e me trouxe para fazer a festa. Aí eu fiz a festa dela. É muito bom, é uma sensação muito boa. Agora na hora de entregar para outra rainha, que eu vou falar para você, é pesado. A gente acha que a gente está querendo ficar com a coroa o tempo todo, né? Mas a gente tem que entregar para outra rainha. Porque sozinho a gente não é nada. Eu sempre falo, gente, sozinho a gente não é nada. A gente até vai, porque a vida força a gente a caminhar, a mudar os passos. Mas sem uma outra pessoa, você vai estar nadando muito contra a corrente e o esforço vai ser meio que à toa, né? Então, se eu consigo trazer mais um, e esse mais um leva pra frente, e vai levando, entender aquilo que a gente está fazendo. Eu acho que é isso. Quando a educação, se eu mostro passo a passo, é igual na sala de aula. Eu vou explicar, a fórmula é essa. Então, se eu colocar para ele, olha, eu preciso colocar o A aqui, o A ao quadrado aqui, aí eu vou multiplicar 2 vezes. É mais fácil eu explicar como que eu faço do que só jogar ali para ele. Então, esse negócio de mostrar o caminho é muito mais fácil quando eu estou com o coletivo, porque aí vai ser uma mente, 2, e aí eu consigo também moldar o meu ambiente. As professoras outro dia estavam falando que a gente não pode ser sempre igual, mas às vezes a gente precisa sim estar perto dos iguais, a gente também conseguir levar aquilo que a gente pensa. Tudo bem que 2 mentes diferentes a gente sai da zona de conforto, mas enquanto a gente não tem o ideal, a gente precisa estar unido com as mentes iguais, a gente conseguir chegar a algum lugar, senão vai ficar um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e a gente não consegue caminhar. E aqui na escola a gente tem feito isso. Depois que a gente chegou na escola, eu acho que eles conseguem entender mais, ou pelo menos prestar atenção. Porque quando eu estudei, nunca que um professor ia falar assim, nossa, o seu cabelo é bonito, que lá na sua comunidade tinha isso, que o congado é bonito, que a festa do Rosário tem um significado. Nunca que eu ouvi isso. E desde que 2022... veio chegando mais professores na escola, faz projeto, fala sobre a nossa comunidade. Então, trazer isso para os alunos, né, igual você falou, a educação ela transforma mesmo, porque a gente vai aprender esse processo do que é, de como que acontece tudo. E aí os meninos, eles ainda sentem essa vergonha de entender esse lugar, porque esse preconceito ele vai tempo por tempo, mas eles também sabem que de tudo, não está tudo perdido. Então eles já participam um pouquinho mais da festa, não vai lá só por conta da alvorada ou por conta da comida. Faz questão às vezes de participar, de oferecer uma ajuda nos trabalhos dentro da escola. Ah não, minha avó sabe isso, meu avô sabe isso, a gente pode ir lá visitar minha avó, ela aceita uma visita e consegue fazer essa troca mais. Eles chegam agora e vê a nossa casa, porque antes eles chegavam aqui e via pessoas de fora que vinham embora. Então também tem esse sentimento, né? De que a gente também pode. Porque, não, para eu ser alguma coisa eu preciso ir embora. Não precisa ir embora. Daqui também a gente consegue fazer.
Eu vou cantar a música aqui da música que eu fiz aqui, da minha autoria, né? Virgem do Rosário, eu venho te pedir perdão. Virgem do Rosário, eu venho te pedir perdão. E buscar a minha espada, que do céu caiu do mar. E buscar a minha espada, que do céu caiu do mar. Virgem do Rosário, eu venho te pedir perdão. Virgem do Rosário, eu venho te pedir perdão. E buscar a minha espada, que do céu caiu no mar. E buscar a minha espada, que do céu caiu no mar. Obrigada. Eu sou uma, mas não sou só, minha filha. Vou andar, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só.